Às vezes tudo que nós queremos nessa vida é ser salvo de alguma coisa, salvo de alguma situação que nós estamos passando na nossa vida, sabe? E aí a gente fica cabisbaixo, temeroso, porque algumas situações da vida da gente acaba deixando a gente triste, né? Porque nem tudo, infelizmente, nem tudo são flores. A nossa vida, ela é muito complexa, a vida do ser humano é complexa, né? Então, às vezes, a gente sempre quer ser salvo de alguma coisa, ser salvo de alguma situação, né? E quando se fala em ser salvo de alguma situação, geralmente nós entramos em situações que são geradas sob três circunstâncias, né? A primeira delas, a gente entra em algumas situações, às vezes, ruins, por nossa conta mesmo. São as respostas dos nossos próprios hábitos, ou às vezes a colheita do nosso próprio plantio. Então, por causa disso, nós nos colocamos em situações difíceis, em situações ruins. Nós somos o culpado. A segunda situação é quando Deus quer, porque Ele quer mesmo nos conduzir por situações difíceis, para que nós percebamos o quão pequenos nós somos e o quão dependente nós somos de Deus e dos outros, né? E precisamos, às vezes, de Deus espelhado na vida do outro. E a terceira situação é que não tem jeito, coisas ruins acontecem com todo mundo, inclusive com pessoas boas, né? E aí nós passamos essa vida inteira, às vezes a gente consegue minimizar as situações que nós entramos por nossa causa. Então a gente, depois que aprende isso, tem uma certa maturidade, a gente acaba controlando o nosso modo de vida para que nós não venhamos a cair em situações ruins por nossa própria culpa, por nossa própria causa. Isso a gente consegue controlar, mas às vezes a gente não consegue controlar aquelas situações geradas por Deus para nos ensinar, né? E também não conseguimos controlar as situações geradas pelo mundo em geral, né? Pelas situações que ocorrem com todo mundo, né? É inevitável. Mas existe algo que está ao nosso controle, está lá em Romanos, capítulo 10, verso 13, que diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? O que eu mais gosto na Bíblia é que ela não faz acepção de pessoas, né? E esse verso é mais um que mostra isso. Falei todo aquele, ou seja, não tem divisão, não tem acepção. É todo que buscar, todo aquele, o grande, o pequeno, o rico, o pobre, o feio, o bonito, o cabeludo, o calvo, enfim, todo aquele que buscar, todo aquele, sem distinção, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Então, às vezes a gente quer ser salvo de alguma coisa, de uma situação, né? Às vezes a gente quer ser salvo de alguma coisa que nós geramos ou que Deus nos permitiu entrar ou que a vida mesmo acabou nos sorteando. É você! E colocou a gente naquela situação, mas está ao nosso controle invocar ao nome do Senhor, porque toda vez que o invocarmos, seremos salvos. Ser salvo não quer dizer ser liberto. Ah, Fernando, quer dizer que eu vou clamar o nome do Senhor e vou ser salvo dessa situação? Sim, ser salvo não é ser tirado, assim, ser liberto, ser arrancado da situação. Às vezes Deus vai te salvar daquele lugar, mas você vai ter que aprender alguma lição. Às vezes você vai ser salvo daquela situação, mas você vai criar história, experiência, até mesmo para contar para outras pessoas. Fernando, então se Deus vai me salvar dessa situação, mas em algumas delas eu vou ter que passar por alguma situação complexa, por que então invocar o nome do Senhor? Porque quando invocamos o nome do Senhor, recebemos alívio, recebemos forças para ser conduzido durante aquela tribulação, durante aquela luta que nós estivermos passando. Aí sim tem a diferença, né? Como diz lá Malaquias capítulo 3, verso 18, que diz: aí sim você vai ver de novo a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. O que invoca o nome do Senhor passará por tribulação, situações difíceis. Quem não invocar também passará. Então qual vai ser a diferença? A diferença é que aquele que invocar terá paz no seu coração, mesmo na tribulação, mesmo passando por situações difíceis, ele terá uma paz,
que habita dentro dele, aquela paz que excede todo entendimento. Essa vai ser a diferença que você vai poder ver. É a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Eu espero muito que esse devocional tenha alcançado a sua vida num dia como hoje. E o que eu quero deixar para você, que eu disse nesse vídeo e eu quero enfatizar é: invocai, invoca o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar será atendido, será salvo. Até o nosso próximo devocional. Tchau.